Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, no nosso programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias, de certa forma, à luz delas, dos contos, dos mitos, das histórias, tentar explicar os comportamentos da nossa sociedade moderna através das mitologias. Nós falamos lá no começo de março, nós iniciamos com a mitologia egípcia, perpassamos por vários personagens, chegamos à mitologia egípcia e encerramos na semana passada. E hoje nós vamos fazer um comparativo. Para quem nos acompanhou desde março, programa por programa, vocês puderam ter notado que alguns personagens são muito próximos da mitologia grega e da mitologia egípcia, outros são totalmente opostos, e também, se tiver uma boa ideia, se prestar muita atenção no que foi discursado, até mesmo sobre a forma como um povo enxergava a divindade em comparação a outro, o seu comportamento, a forma do dia a dia, os comportamentos sociais, além dos religiosos. Porque quando nós falamos de mitologia, nós estamos falando basicamente de ritos, né, de religiões, mas ela ultrapassa essa linha apenas do religioso. Ela perpassa por todos os segmentos da existência humana. Então, a primeira pergunta que fica, porque algumas pessoas eu andei pesquisando e andei observando ao longo desses meses de programa, algumas perguntas foram surgindo. Aliás, você que está me vendo e ouvindo, se tiver alguma dúvida, ao final de cada programa, você pode deixar sua pergunta lá no bate-papo e, na medida do possível, eu vou respondendo, ou aqui no programa diretamente, ou no chat, ou na conversa dentro da plataforma. O importante é que vocês perguntem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito claro. Aqui eu vou começar. Dentre várias pessoas perguntaram para mim agora, depois que eu já passei, né, já exauri mitologia grega e mitologia egípcia, se existem semelhanças e diferenças. Bom, as semelhanças, é óbvio, está na questão do crer. A crença, o trazer a história do mito para o dia a dia e ter aquilo como verdade dominante que governa o ser e existir das pessoas. Essa afirmação, ela ainda hoje no mundo moderno, ela é algo extremamente vivo. Por quê? Se eu tiro a parte lúdica e fico apenas com o rito, a religião, se nós pegarmos as religiões modernas, elas também são seres de existir na nossa vida. Nós praticamos, nós fazemos coisas do dia a dia que nos direcionam a viver, nos direcionam a ter certos pensamentos e atitudes de vida. Eu estou observando a Peratube aqui atrás de mim, ó, tomando banho, já virou umas 2 vezes. A gente não está gostando muito de estar sendo filmada não, viu lá, um cantinho ali a Peratube. Então o que acontece? Nós, enquanto sociedade, nós vivemos sobre regras religiosas que não necessariamente não são leis, né, não são constitucionalizadas, mas muito da Constituição ela foi, como eu posso dizer, arraigada, regada, enxertada de normas religiosas que vêm compor Constituição, leis. Mas não são leis propriamente ditas, porque você não é obrigado a seguir uma religião, você segue se você quiser. Agora a legislação não, você é obrigado a segui-la, né? Porque existe punição. A punição enquanto religiosidade, ele é muito etérea, vai da crença de cada um, vai do pensamento de cada um, vai daquilo que você foi nutrido enquanto religioso, enquanto religiosa. Então são coisas completamente diferentes. É a mesma forma a questão da sociedade egípcia e sociedade grega. A grega, ela sempre vai estar centralizada numa cultura
onde vão sempre se desenvolver deuses, heróis e criaturas místicas, né? Nós temos Górgonas, nós temos Medusa, nós temos Kraken, nós temos Pégaso, nós temos Crisaor, nós temos titãs de vários segmentos. Já a mitologia egípcia, ela está profundamente ligada à religião e aos cotidianos da vida do ser e existir do povo egípcio. Tanto que você não vê herói. Na mitologia egípcia não tem herói. Não tem monstros. O único monstro que existe é a Apófis, né? A serpente mística que é destruidora de mundos. Que Ra combate ela todos os dias, né? Então o que acontece? Não existe. Está muito arraigada no cotidiano das pessoas. E isso, no caso da mitologia grega, da mitologia egípcia, ela vai se aproximando muito mais do nosso ser e existir. É lógico que existe uma explicação. Da mesma forma que o povo hebreu ficou 300 anos vivendo no Egito, eles criaram uma identidade religiosa a partir do egípcio. E se soma a identidade religiosa deles. Assim como eles absorveram a cultura e a religiosidade dos outros países, dos outros impérios que os dominaram, como os babilônios, os medos, persas, assírios. E essa cultura foi transmitida para nós porque está no Antigo Testamento. A religião cristã, seja ela católica ou protestante, ela está enxertada de cultura do povo hebreu, ou dos judeus para hoje, para nós. Então, é comum entender que esse enxertamento do povo egípcio se apareça, se assemelhe muito mais conosco do que a grega. Mas existem coisas que ainda que longe ou perto de nós, elas estão muito centradas na nossa vida. Por quê? Porque quando se fala de divindade, independente seja egípcia ou grega, existe uma coisa comum que liga todas elas, que é a vida e a morte, ou pós-morte. Por que nós velamos os mortos? Por que nós lembramos dos mortos no dia de finados? Vai dizer na igreja que o morto, depois que ele morre, não pode fazer nada. Somos nós, enquanto vivos, viventes, que fazemos alguma coisa em prol da salvação do nosso ser e existir como pessoa. Depois de morto, nós não temos como fazer. Mas a fé e a crença cristã nos permite acreditar que nossas ações, nossos sacrifícios, nossos jejuns, nossas preces, nossas orações por aqueles que partiram. E isso está intimamente ligado à sociedade egípcia, por exemplo, do pós-morte. Porque para a sociedade grega, você morreu, você desce ao mundo dos mortos. Ali será julgado, ou você vai para o Tártaro, ou você vai para o Campos Elíseos. Da nação eterna, salvação, ou o paraíso. De certo modo, da nação eterna e paraíso ainda tem uma certa conotação no mundo judaico-cristão. Mas, em sentido de vida e morte, está muito mais próximo nós da sociedade egípcia do que da grega. Na sociedade grega está a filosofia, as ciências, as construções, os pensamentos que fizeram o mundo progredir enquanto sociedade. Não que o egípcio não esteja também. O egípcio, nós temos muita coisa da agricultura, das cheias, da observação dos astros, das constelações, enquanto astronomia e, em certa parte, astrologia em pequenas condições, mas muito mais em astronomia. A mitologia grega, ela tem uma gama de variedade de deuses e deusas. Nós temos Zeus, Atena, Apolo, Afrodite. E esses gregos, eles eram deuses antropomórficos, que frequentemente retratavam características humanas. Os gregos, os egípcios, já possuem uma vasta coleção de deuses ou deidades, Ra, Ísis, Osíris, Horus, como nós ouvimos falar aí,
que tinham formas híbridas, combinando as características humanas e animais. Então, o que acontece? Esses enfoques, né, o visual, ele é importante por quê? Porque na filosofia grega, o corpo dos deuses era atlético, né, esculpido, todo bombado, parece que saiu da academia para posar. É o ideal da perfeição do corpo, perfeição da mente. Um corpo perfeito é uma mente perfeita. Já para os egípcios, os deuses e a ação dos deuses era a perfeição. Por isso o cotidiano do dia a dia, dentro da sociedade egípcia, é o perfeito. Por isso que hoje em dia nosso mundo é um mundo muito hedonista. O endeusamento do eu, do corpo, da academia, do sarado, do peitão, do corpão, do pernão, do bundão, né, tudo eu. Nós estamos muito mais ligados a esse hedonismo grego, que preza muito mais corpo, principalmente hoje, do que a mente, do que conhecimento, do que filosofia, do que ciências. Em contrapartida, nós encontramos os paralelos na sociedade moderna das práticas das religiões egípcias com outro nome. Nós vivemos na sociedade judaico-cristã, seja católica ou protestante, mas ela tem suas práticas religiosas. Eu tenho aqui uma réplica de uma história parecida, até posso até pegar para vocês verem se vocês quiserem. Qual é o significado? Qual é a simbologia? O que ela retrata para quem é cristão católico? Lembre-se, eu não estou falando da imagem em si, como ela tem poder de alguma coisa, porque nenhuma imagem tem poder de nada, né? Assim como uma fotografia. Se eu pegar uma imagem, uma foto de alguém, é a mesma equiparação. Fotos têm poder? Não, a imagem também não tem, mas ela nos traz lembrança, essa lembrança de quem foi, o que fez, o que deixou de fazer e por que alcançou esse grau de respeito. E aí nós utilizamos dessa personalidade dos santos, dos deuses, dos guerreiros, dos heróis, para poder entender os seus sacrifícios, suas lutas, e espelharmos isso na nossa vida, nas nossas lutas, nos nossos sacrifícios. Por isso que o enfoque religioso na mitologia grega, ela explora as interações complexas entre deuses e os humanos, bem como as características humanas ampliadas nos deuses. Ódio, ciúme, inveja, sodomia, prostituição, adultério. A mitologia grega está cheia de deuses safados sem vergonha, como nós temos humanos safados e sem vergonhas. Deuses que amaram de profunda importância, com toda a força do corpo, da mente e do seu poder divino, assim como nós amamos com toda a força, o poder da nossa mente e do nosso coração. Deuses extremamente inteligentes, assim como humanos extremamente inteligentes. As ciências aí que temos aí, como que a ciência humana se desenvolveu ao longo do final do século XX, em vista de outros séculos. Foi uma coisa assim assustadora, pode-se dizer, a evolução da ciência e tecnologia no século XX. E hoje nós convivemos com o advento da inteligência artificial, que traz dúvidas, anseios, medos. O que vai ser? No século XX foi o computador, hoje já é a inteligência artificial. O que vai ser amanhã? Né? Quem sabe? O que está na cabeça do ser humano que possa tornar realidade? Já a mitologia egípcia era profundamente enraizada na religião e nas crenças sobre vida após a morte, aspectos que estavam ligados ao culto dos deuses e das práticas funerárias. E aí o que acontece? Como que isso nos regula? Porque vida e morte é uma coisa que nos persegue. Assim como perseguia os egípcios. Planta, você semeia, ela brota, ela nasce, ela se desenvolve, ela cresce, ela gera fruto. Esse fruto vai servir de alimento, parte dele volta para a terra para germinar e gerar outra vida. O antigo morre. Isso é muito aspecto da nossa vida. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, deixamos nossas sementes, que são nossos descendentes, e viramos pó novamente. Então, é um ciclo da vida. Então, esse ciclo está muito semelhante à vida dos animais, à vida, seja qual for, aves, répteis, aquáticos, terrestres, plantas. Então, os egípcios conseguiram enxergar isso e trouxe esse emparelhamento.
Esse emparelhamento da nossa vida, ela acaba sendo um ciclo divino de vida e revivência, né? O ciclo da eterna vida. Você nasce e renasce, nasce e renasce. Em outras palavras, nós podemos dizer que nós somos eternos através dos nossos descendentes. Por exemplo, se eu pegar, é que é difícil, né? Nós estamos aí, se eu pegar fotos dos meus descendentes do século XIX, fotos dos meus descendentes do século XVIII, em algum momento eu vou esbarrar com alguém que tenha semelhante a mim. Mesma imagem, mesmo corpo, cor de pele, cor dos olhos, cabelo, estrutura óssea. Eu não vivi no século XIX, nem século XVIII, mas eu trago, através da genética da minha família, os genes desses antepassados que pode repetir no mundo moderno. Por isso que muitas das vezes, quem tem famílias que conseguem guardar fotos de pessoas muito antigas, né, do século XIX, século XVIII, e às vezes você começa a comparar suas fotos, nossa, mas fulano é igual a ciclano, e viveu lá no século XIX, século XVIII, é gene. Então nós nos tornamos imortais através de nossa hereditariedade. E os egípcios entenderam muito bem essa questão de hereditariedade por conta dos embalsamamentos, por conta das dinastias. A dinastia nada mais é do que o segmento de uma genealogia, de uma genética, ora de sucesso e ora de azar, mas ela existe. Porque existem as dinastias dos Ramsés, as dinastias dos Ptolomeus, as dinastias da primeira dinastia, segunda, terceira, que são linhas de uma única família que governou o Egito por muito tempo. E por aí vai. E da mesma forma nós temos as nossas dinastias. Quais são as dinastias? A minha família, ela é constituída de portugueses, italianos e brasileiros. Em grande parte da minha família, o europeu italiano predominou. É uma dinastia. Uma outra linha da mesma família predominou o português. É uma dinastia. Já outra linha da minha família já predominou muito mais o brasileiro. É uma dinastia. E somos a mesma família. E criamos dinastias. Alguns focos sobre essas duas mitologias. O grego, ela sempre vai preconizar o heroísmo, o amor, os conflitos divinos, sabedoria, destinos humanos. E as histórias, os mitos, sempre vão explorar essa complexidade das relações humanas e divinas. Nós temos conflitos divinos hoje. Quem é cristão tem as suas dúvidas. Ou vou até abrir o leque, não vou dizer cristão. A religião no mundo, as religiões no mundo. Nós temos uma série de pontos de interrogação sobre os quesitos religiosos do mundo. Até que ponto aquilo é verdade? Eu posso acreditar? Até que ponto aquilo governa a minha vida? Até que ponto eu posso desacreditar disso? Lembre-se, temos pessoas crentes de várias linhas religiosas do mundo, crentes fiéis, e temos totalmente ateus. E convivemos na sociedade muito bem. Nascemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos igualmente. Mas quais são os dilemas? Heroísmo. Viver é um heroísmo. Viver. Olha as dificuldades que nós temos na nossa vida. Quem vive, quem tem consciência de vida, de sociedade, que acorda cedo, que planeja a sua vida todinha, que vai acontecer naquele dia, ele sabe o quanto é ser heróico viver. Amor, o amor à vida, o amor a viver. Você acabou no final do dia, você fez uma avaliação da sua vida, o que você produziu no dia de hoje, qual foi o seu sucesso, as suas derrotas, os seus empates. Esse é amor à vida. E os conflitos dessa vida? Conflitos comigo mesmo, conflitos com aqueles que convivem comigo no núcleo pequeno chamado família, conflitos no trabalho, conflitos em amizades, conflitos, seja qual for a ordem.
conhecimento, eu tenho conhecimento suficiente para administrar o desafio que é viver. Eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria de causa, né? Já a mitologia egípcia, por outro lado, ela concentra muito na questão de renascimento e ressurreição. Essa cosmologia, né, da natureza da ordem cósmica, né, do broto que nasce da terra, que cresce, que se desenvolve, aquilo gera um fruto, esse fruto volta para a terra, que brota, que cresce, que gera fruto de novo e que volta para a terra para continuar o ciclo. Da mesma forma é o ciclo da vida minha como humano, que nasci de um homem e de uma mulher, que fui desenvolvido, que vou gerar uma nova vida, que vou envelhecer e vou morrer. Isso é uma ordem cósmica. Ninguém consegue driblar isso. Ninguém morreu. Isso ressuscitou no mundo moderno sobre essa ótica, dessa ruptura dessa cosmologia, dessa ordem cosmológica. Então, os egípcios tinham muito isso, e isso está na nossa vida. Nós corremos atrás todos os dias de viver bem, da melhor forma possível, porque a cada dia que nasce, de diferente do que as pessoas pensam, né? Eu tenho um dia a mais de vida. Na verdade, eu tenho um dia a menos. Eu estou um dia a menos longe da vida e um dia mais próximo da morte. Então, o que acontece? Eu tenho que ter essa consciência que cada nascer de dia é um dia a menos que eu tenho na vida. É um dia a menos que eu estou vivendo. Então, eu tenho que viver essa vida da melhor forma possível, mais intensamente possível, buscar heroísmo, amor, sabedoria, governar os meus destinos, ter sempre na mente que a vida, a cada nascer do dia, é morte e renascimento da minha vida, porque as coisas erradas que eu fiz ontem eu posso corrigir amanhã. Aliás, as coisas erradas que eu fiz ontem eu posso corrigir hoje e projetar amanhã coisas novas a partir do resultado que eu tive daquilo que eu produzi ontem, que gerou fruto hoje. Bom ou mal, se foi bom, ótimo. Se foi mal, eu revejo o caminho para torná-lo bom. Então, e isso é todos os dias. Isso é todos os dias. Em outras palavras, é um exame de vida, exame de consciência, um exame do ser existir como pessoa. Enquanto a cosmologia, né? Quando eu falo cosmologia, aquela coisa assim, né? Etéreo, fora da nossa... Inicialmente parece fora do nosso âmbito, da nossa governabilidade. Mas não é tanto isso, não. Para os gregos, temas, né, como aventura, relações humanas e divinas, frequentemente é tratado dos deuses que interagiam com os seres humanos. Então, o que acontece? Nós encontramos, através da mitologia grega, que existe forças sobrenaturais que nós não entendemos, que agimos na nossa vida e que nós podemos, de certa forma, manipulá-las e agir isso a favor nosso. Eu não preciso ser o deus dos mares para saber que a maré ela muda de repente. Eu tenho que estudar como que a maré ela se manifesta, como ela reage a ações da lua, às temperaturas do calor das correntes marítimas, entender como isso funciona e traduzir isso a meu favor. Eu pego algo que eu não entendo, que até então é considerado como místico, eu estudo, compreendo como que ela se desenvolve e devolvo isso a meu favor. Então aí entra a questão cosmológica com o humano, né? Já os egípcios, eles estão muito... A sua organização cósmica é o mundo espiritual. A espiritualidade da vida. A questão, tanto que
O mais notório dessa cosmologia é a questão da morte, que o corpo é preparado, é embalsamado, colocado em sarcófagos, com todos os pertences do defunto ou da defunta, enterrado, porque eles acreditam que aquele defunto vai precisar do corpo dele, porque o corpo foi mumificado, vai precisar de toda aquela mobília, porque ele vai viver, volta a viver no outro mundo, vai precisar de todas essas coisas, e a vida continua. Essa cosmologia de transcendência é traduzida na nossa vida das transcendências das nossas lutas. Quais são as transcendências que eu preciso fazer? Quais são as transcendências que eu preciso superá-las? Um acidente de carro? Uma cirurgia que eu tive que fazer, está me dando dor de cabeça para poder me recuperar dela? Essas são transcendências. Primeiro, por que eu tive que fazer a cirurgia? Porque surgiu um problema. Mas esse problema surgiu por quê? O que eu fiz de mal comigo mesmo para surgir esse problema, para que eu tivesse me ser submetido a uma cirurgia e agora eu preciso me recuperar? O corpo do problema, da cirurgia e botar para frente a minha vida. Vícios. Pensamentos estúpidos, ignóbeis, muitas das vezes, que me traz problemas. Tudo isso aborda uma questão sinteticamente ligada à nossa espiritualidade. Uma pessoa que é espiritualizada, quando eu falo espiritualizada, não estou falando de pessoa religiosa, não. Tá? Porque às vezes a gente fala espiritualizada, a gente fala com pessoas religiosas. Não está muito ligado a isso. A espiritualidade está dizendo muito mais próximo da organização do ser existir de cada um, da ética, das virtudes, da minha capacidade de estar no lugar de outra pessoa, sentir o que ela sente. É claro que ninguém sente dor pela gente, né? Nós sentimos dores. Mas estar no lugar da outra pessoa e tentar imaginar a condição que ela se encontra, como eu iria reagir. Isso é espiritualidade. E nosso mundo moderno está carente disso. Por quê? Uma vez eu falei nos programas sobre mitologia grega a questão sobre estar no lugar de outra pessoa. O mundo existe uma série de situações, de organizações, de movimentos solidários para ajudar pessoas necessitadas, animais necessitados, como a Associação SOS Felinos, que vocês conhecem, que eu vi fazendo propaganda, ali ela também faz. Por que elas existem? Porque pessoas como você e eu esquecemos que existe vida. Aonde existir vida, existe dor, existe sofrimento, existe fome, existe necessidades. E aí cabe a cada um de nós nos nivelarmos por cima, não nivelarmos por baixo, por cima de um ser humano racional, entender que o mesmo mundo que eu vivo é o que outra pessoa vive. Logo, se eu posso comer, beber, vestir bem, dormir bem, por que o outro não pode? O que eu não estou fazendo, ou o que eu estou fazendo, que está impedindo aquela pessoa de ter a mesma vida que a minha? Animais, graças a Deus, no Brasil está tendo leis, né, de proibição, de criminalização. Eu espero que essas leis endureçam cada vez mais, tornam-se crimes hediondos, maltrato a animais. Porque os animais sentem da mesma forma que nós sentimos. Não é porque não fala, não quer dizer que ele não sente alegria, dor, fome, doença, medo. E aí nós temos a prerrogativa de que, como os animais não podem falar, então está tudo certo, eu posso bater, eu posso judiar, eu posso fazer o que eu quiser, está tudo certo. Criminalizar essas ações é uma questão extremamente importante para que a sociedade evolua. Se nós fôssemos uma sociedade intelectualizada, que prezasse conhecimento, um conhecimento humano, sentimental, nivelado por cima, não existiria ninguém pobre, não existiria favelado, não existiria ninguém morando debaixo de ponte, não existiria ninguém sendo usado como prostituta, como aviãozinho de drogas, dentre tantas coisas que nós conhecemos. O fato é que nós nos esquecemos das questões místicas,
religiosas, espiritualizadas, que mantêm a nossa sociedade de pé, que me mantêm de pé, e me tranco dentro do conforto da minha casa e esqueço o mundo lá fora. É fácil. Minha casa tem comida, tem ar-condicionado, tem a melhor cama que o dinheiro pode comprar, a melhor televisão que o dinheiro pode comprar, todos os alimentos que o dinheiro pode comprar, as roupas mais bonitas, mais confortáveis, mais chiques que o dinheiro pode comprar, o melhor calçado, vamos lá ver, adornos, né? Os relógios mais caros, os anéis mais caros, os brincos mais caros. Mas quando eu atravesso a porta do meu universo particular e vou para o universo real, que é a sociedade, que é o mundo, quem tem consciência, ele entra em depressão. Porque não dá. Vou me desculpar. Quem anda pela cidade, vê uma criança pedindo um farol, mãe com vários filhos pedindo esmola, gente morando debaixo da rua, aquelas filas intermináveis do Sistema Único de Saúde para tentar corrigir uma saúde, fila para conseguir emprego, fila para um monte de coisa, né? E voltar para casa e se sentir-se bem. Se você vê tudo isso e volta para casa se sentindo bem, olha, o seu mundo está péssimo, você está horrivelmente péssimo. Você já morreu, só esqueceu de deitar-se sobre um caixão. Um ser humano que está vivo, que tem consciência, que é espiritualizado, que é isso que prega sobre os mitos egípcios, nunca, jamais, ele vai ver outra pessoa passando necessidade e ele vai ficar indiferente. Porque é questão de eu olhar para o outro e me enxergar nele ou nela. Por isso que a mitologia egípcia, essa questão da cosmologia espiritual, ela leva as pessoas, e tem que nos levar também, a olhar o outro como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Se isso não acontece, você está morto, você está morta. Humanamente falando, você está morto. E aí nós temos algumas coisas que levam-nos a entender que todos esses significados, eles têm símbolos. E esses símbolos, essas iconografias, essas imagens, elas têm que retratar basicamente uma ação prática na vida. E isso para nós também é. Vejamos. Para os gregos, representações artísticas enfatizavam a forma humana e dos deuses, heróis, como um pouco foco em representações de animais. Óbvio, se eu estou colocando o ser humano como o foco das coisas, os deuses como o foco das coisas, os animais não têm muita participação nisso. Logo que corpo belo, esculpido, bombado, sarado, tanto que se nós observarmos um pouquinho, quem leu um pouco de mitologia, de história dos gregos, o endeusamento ao corpo, o corpo belo, o corpo sarado, é uma tônica. Uma tônica. Tanto que as lutas olímpicas, nos primeiros períodos dos gregos, eram praticados nus. Mas por que será que é praticados nus? Primeiro por homens e depois nus. Por quê? Para você ficar babando pelo corpo atlético masculino. E a roupa esconde isso. E hoje em dia mudou alguma coisa? A pessoa vai para academia para ficar bombado por questão de saúde? Não, ele vai para poder exibir o corpão maçarado dele para outra pessoa. Aí bota umas roupinhas com umas filetinhos, quando bota, né? Às vezes só de camisa, shortinho apertadinho, para se exibir. Como se tivesse uma vitrine de loja para todo mundo ver e admirar, adorar, né? Mais grego, hedonista que o mundo moderno, impossível. É um símbolo péssimo, mas é um símbolo. E eu falo isso não no sentido de que é ruim
Não é ruim você cuidar do teu corpo. É ruim você colocar o teu corpo, a beleza do teu corpo, acima de qualquer coisa. E é esse hedonismo que geram pessoas ruins, pessoas que massacram em nome da beleza física e fazem absurdos, né? Então o que acontece? No fim das contas vai morrer do mesmo jeito, vai morrer com todo mundo, vai apodrecer, vai virar pó. E aí? Você só enriqueceu a indústria do fisiculturismo, a indústria das cirurgias plásticas, a indústria dos cosméticos caríssimos, eles vão ficar ricos. A família deles vão ficar ricos. Por exemplo, nós temos Smart Fit, né, que é uma rede de academias. Você sabe quem que é o dono dela? Será que o dono dela é um bombado sarado? A gente nem sabe, ele é um gordo. Ele é uma pessoa gorda que está lucrando com seu suor, com seu sacrifício para ficar bombado na academia. Ele vai morrer, todo o dinheiro que ele lucrou com a rede de academia deles vai ficar para a próxima geração, que talvez é magro, esquelético ou gordo também. Tá pouco se lixando para o endesamento do corpo. O que importa para ele é dinheiro em caixa. E as grandes estéticas, né? Cirurgias, os grandes cirurgiões plásticos, alguns têm clínicas, né? Redes de cirurgias plásticas. Aí a pessoa olha para a pessoa é feia, igual um demônio, mas faz cirurgias plásticas para deixar a gente bonita. Mas por quê? Ele está preocupado em ganhar dinheiro, não está preocupado com beleza. Ele lucra com a sua necessidade hedionda de ser bela a todo custo. As indústrias farmacêuticas que vendem produtos de beleza prometendo usos e fundos. E aí? Quem conhece? Será que donos, eles também são garoto propagandas daquilo que eles vendem? Talvez nem aparece. Nem aparece. O que tem que aparecer para eles são cifras na conta. E seus herdeiros vão lucrar com isso. E quanto que você tem um tempo de vida. Vai terminar seu tempo de vida, velho, enrugado, vai morrer. Você só enriqueceu uma família e perpetuou a riqueza dela para as próximas gerações. Não estou falando que seja errado a gente se cuidar. Nós temos que ter consciência. Não devemos colocar essas coisas acima de qualquer situação. Nós temos que colocar a nossa vida, o nosso prazer, o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa espiritualidade, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade. E isso tem que ser em primeiro lugar. Ser pessoas boas, amáveis, solidárias, isso sim, isso é uma palavra de ordem. O resto é acréscimo de tudo isso que eu falei. Se tiver alguma coisa que está acima de tudo isso, algum problema não está bom. Alguma coisa não está boa. Tem que ser revisto. E quanto conceitos de alma? Os egípcios têm a sua visão. Mas vamos falar dos gregos. Os gregos acreditam em uma alma imaterial que residia no corpo, mas não atribuíam uma importância tão central à ideia de vida após a morte, como os egípcios têm. A alma grega era vista como uma parte imaterial do ser humano, mas não havia uma ênfase intensa na jornada após a morte. Morreu, é julgado. Ou você vai para o Campos Elíseos ou você vai para o Tártaro. Fim de ponto final, acabou. Fecha a conta e passa a régua. Já os egípcios, fortemente ligados à crença, né, de vida após a morte, que acreditavam que a alma, ou várias partes da alma, olha bem, tinham que ser preservada e cuidada depois de morto, para garantir uma transição bem-sucedida para o outro mundo. Esse foco na vida após a morte influenciou práticas funerárias, como a mumificação, e resultou em uma relação mais complexa com a psicologia e a espiritualidade. Por que as religiões cristãs elas têm uma questão espiritual de alma muito aprofundada? Herança egípcia. É claro que ninguém vai ser mumificado, né? Senão não vai caber, o mundo não vai ter cemitério que caiba todo mundo, né? Mas a ideia de alma está muito mais enraizada da sociedade moderna, através das práticas egípcias, do que a grega. Logo, como eu falei anteriormente, isso é herança de o contato com o povo judaico-cristão, os judeus, né, tiveram com eles. E isso foi transmitido e carregado. E quando nós falamos de relação, já que estamos falando de espiritualidade, qual a relação com os deuses? Os gregos eram frequentemente retratados como tendo emoções humanas. Quer um deus mais imperfeito que os gregos? Ódio,
raiva, rancor, vingança, com paixões assim extremas, né? Já os egípcios, embora os deuses também tenham as suas expressões humanas, o foco deles era muito mais nos rituais aos deuses. Por quê? Os egípcios buscavam a aprovação divina para alguma coisa, através de suas oferendas, através dos seus ritos religiosos, para poder alcançar alguma coisa. Boa colheita, boa plantação, saúde, que a criança que vai nascer nasça com saúde, seja protegida de qualquer tipo de enfermidade. Como eu falei para vocês de alguns deuses, né, de alguns deuses egípcios, que eram responsáveis por coisas muito específicas. E já os gregos mostram o quê? O lado ruim do ser humano dentro das divindades, pode-se dizer, né? Eu vejo Zeus, por exemplo, safado, sem vergonha, adúltero. Era vingança. O nome, se pegar no dicionário o significado da palavra vingança, vai estar o nome da era do lado, né? Ignorância, estupidez, vai estar o desenho do Ares, deus da guerra violenta, lá estampado. Por quê? Porque nada mais é do que expressões humanas elevadas exponencialmente. Mas por que foram elevadas exponencialmente? Para mostrar o quanto isso é perigoso. Uma pessoa que é dominada por essas coisas. Uma pessoa dominada por essas paixões, por essas situações, se ele dá muito enfoque para isso, ele pode fazer coisas inomináveis. Nós temos que entender que algumas coisas têm que ser combatidas. E muito combatidas. No mundo moderno não mudou as coisas. Lá para cá, embora com toda tecnologia, avião, carro, vacina, Wi-Fi, computador, inteligência artificial, ainda somos governados por raiva, por ira, por ódio, por vingança. Nós somos governados. Nós não aprendemos com a mitologia grega a ver o quanto isso é ruim. Sociologicamente falando, saindo um pouquinho da área psicológica e religiosa, sociologicamente falando, a mitologia egípcia, ela vai se diferenciar das suas abordagens porque elas refletem estruturas sociais, valores de cultura, visões de mundo, que vão mostrar que é uma sociedade um pouco mais hierarquizada, mais organizada. Então vamos lá ver. Quanto a essas hierarquias, essas organizações, né? Essas sociedades. Os gregos retratavam uma sociedade em que heróis e humanos interagem com os deuses. A hierarquia social era evidente, mas a mitologia também destacava a busca de individualização e realização pessoal. O herói grego, ele é frequentemente desafiado ou pelos deuses, ou desafia os deuses em busca de própria glória, do seu próprio endeusamento. Já os egípcios, eles estavam fortemente estratificados. O que quer dizer? É uma estrutura que não modifica, né? Ela é o que ela é. Os faraós, considerados como intermediários dos deuses, e os seres humanos, refletindo a centralização do poder na figura do faraó. As histórias egípcias também enfatizavam a importância da ordem e da estabilidade social. Tanto que os papéis das famílias nesses gêneros, né? Para os gregos, muitas vezes, era refletido os papéis de gêneros tradicionais. Deuses frequentemente representando características femininas estereotipadas. No entanto, também havia exemplos de mulheres fortes e independentes, como Atena. A família e as relações familiares eram temas recorrentes na mitologia grega. A família é um núcleo, é o menor núcleo. É a partir dela que nós nos entendemos como pessoas, como sociedade. Por isso que a sociedade grega, ela traz um enfoque para a família, mas não da forma como nós pensamos. Pai, mãe, filho. Família pode ser qualquer coisa, desde que ela tenha uma centralidade de ordem. E no mundo moderno voltou essa ideia. Família pode ser qualquer situação, desde que ela tenha um foco de ordem, um ordenamento.
O que eu espero de uma sociedade organizada? Eu espero que dessa sociedade organizada, quando nós fazemos um close dela, né, um close dessa sociedade organizada, que ela seja uma sociedade eficiente para o mundo, que ela traga benefícios para o mundo, que ela contribua para o mundo, que ela produza para o mundo e que seja boa. Né? Já os egípcios, por ser seus gênios tradicionais, né, papéis mais ativos e poderosos, como Ísis, por exemplo. Nessa não história da Ísis, né? Família, relações familiares complexas, muitas vezes associadas à linhagem dos faraós. Como deuses, né? Tem que governar, distribuir a justiça, o equilíbrio cósmico, aquela coisa toda. Muito mais endeusada, né? Já os códigos morais e valores sociais, para os gregos, temas como ética, moral, honra, coragem, respeito, e principalmente pelos deuses, né? Os heróis, como Aquiles e Ulisses, enfrentavam dilemas morais e de escolhas difíceis, que serviam como reflexões para a natureza humana. Não mudou. Isso é a nossa vida. Nós fazemos muitas reflexões sobre as escolhas, principalmente da maldita moralidade. Porque a moralidade, ela é, eu costumo dizer que ele é um manto invisível de uma falsa, de um falso status, né? Você assim, fica todo pomposo, todo cheio de si, de panca. Mas quando você começa a cavucar a vida da pessoa, você vê que de moral não tem nada. Por isso a ética, ele é muito mais importante, porque a ética, ela é o que ela é. Uma pessoa ética, ela não é balançada pelo vendaval que a sociedade produz. Ela entende sociedade, ela entende valores, ela entende virtudes e bota em prática, ponto final. Fecha a conta, passa a régua. Enquanto que a moral, ela é duvidosa. Para os egípcios, essa questão de moralidade está mutuamente ligada, né, mutuamente ligada à obediência divina. E tudo o que representa os deuses. Por isso que nós entendemos que existe um Deus para cada coisa, governando cada coisa, e aquilo é governa as pessoas em cada ponto, em cada situação. Óbvio. Né? Nós buscamos o ideal perfeito está nos deuses, e logo eu tenho que imitá-los na sua totalidade. Enquanto que os gregos, vira e mexe, estão desafiando os deuses em busca de superá-los. E questão de vida no dia a dia. Para os gregos, as aventuras heróicas, os conflitos divinos, eles oferecem entretenimento, né? Alegria, festejar, principalmente sobre as reflexões da natureza humana, que influencia a arte, a filosofia e as culturas gregas de modo geral, que nós recebemos. Talvez uma das coisas que nós mais conhecemos sobre isso, que é uma questão muito ruim, que eu vejo, que nós herdamos dos gregos romanos, essa questão de entretenimento, é a famosa frase do pão e circo. O pão e circo do mundo moderno hoje é futebol. Em nome do futebol, nós esquecemos que nós passamos fome. Em nome do futebol, nós esquecemos que nós ganhamos salário mínimo. Em nome do futebol, nós esquecemos que nós temos que trabalhar quase que até morrer para poder aposentar. Em nome do futebol, nós esquecemos que o SUS não é o melhor sistema de saúde ainda, precisa melhorar e muito, e nós pagamos impostos para que ele seja bom e ele não é. O futebol faz nos esquecermos da corrupção de senadores, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, seja quem for. O futebol faz esquecer nossas obrigações como marido, como esposa, como os filhos. O pão e circo do mundo moderno faz com que nós esqueçamos das necessidades aos quais devemos lutar. A pessoa briga para o time de futebol, usa essa energia que você está brigando para brigar por um sistema único de saúde exemplar, de primeira qualidade, um ensino gratuito e de excelência, que os programas de moradia sejam gratuitos para todo mundo, que você paga imposto. Que o governo dê moradia de qualidade para todo mundo sem cobrar um centavo, porque você paga imposto. Aí eu brigo por causa que o meu time perdeu. Ora,
O que isso muda na minha vida? Eu vou continuar passando fome, eu vou continuar ganhando mau salário, eu vou continuar morando numa casa horrível, eu vou continuar tendo uma família horrível. O que importa é que meu time ganhe, né? Pão e circo do mundo moderno. Para os egípcios, essa questão de dia a dia, né, do cotidiano, está ligado à espiritualidade do povo. Histórias, crenças que influenciam o dia a dia das práticas ritualísticas do dia a dia, de cada coisa do dia a dia. Olha só as discrepâncias, né? E isso nós perdemos no mundo moderno. Por quê? Porque quando o futebol ele toma o lugar, a centralidade da vida das pessoas, a espiritualidade passa longe. Quais são os deuses hoje do mundo moderno? Nós temos uma televisão na sala postando futebol. Quando não é o futebol, nós temos as novelas. Quando nós não temos as novelas, nós temos reality shows como Big Brother Brasil, A Fazenda. O que isso produz de bom para a nossa vida? Quando eu saio da televisão, eu tenho o WhatsApp da vida, fazendo miséria e arruaça na vida das pessoas. Eu tenho os TikToks da vida, que só barra bobeira. Aí eu tenho o Instagram, que posta fotos de ilusão. Eu estou lindo, maravilhoso, estou aqui esplendoroso, estou todo cheio de mim, estou no auge da minha beleza, da minha vivacidade, mas é uma foto. Quando que na verdade eu estou com depressão, eu estou doente, eu estou morrendo a cada dia. O Facebook, que é outra fábrica de ilusão. Por quê? Sabe por quê? Porque o pão e circo do cotidiano na nossa vida está nos fazendo nos esquecermos coisas importantes. Os gregos mostraram quais são as coisas importantes. Quais são as coisas importantes na nossa vida? Valores de virtudes, valores éticos, valores heróicos. Valores que nos igualam como pessoas, como sociedade, que ninguém é melhor do que ninguém. Os egípcios, a espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, não estou falando de religião somente. Lembre-se, espiritualidade vai muito além de religião. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada. Ela não é turvada. E se ela consegue juntar aspectos virtuosos, éticos, heróicos dos gregos com a espiritualidade, que é essa prática espiritual egípcia, você é uma pessoa completa. Você é uma pessoa joia, 10. Uma pessoa perigosa para uma sociedade que busca cada vez mais caos para que um pequeno número de pessoas continue se dando bem sobre a maioria. Fica para nós pensarmos, gente. Hoje nós traçamos um paralelo da mitologia grega e mitologia egípcia. Olha quanta coisa. E nós estamos apenas começando. Semana que vem nós estaremos inaugurando um novo tipo de mitologia, um novo tipo de exploração de mitologia de uma outra sociedade. Mas por hora, para essa semana, até a próxima sexta-feira, fiquemos para nós pensarmos tudo que nós falamos sobre isso, mitologia grega e mitologia egípcia. Como está sendo praticado na nossa vida. Como nós estamos nos vendo, nos enxergando como sociedade. Nós estamos no equilíbrio da cosmologia na sua totalidade, ou nós estamos vivendo o caos de Apófis? Bem, meus queridos, minhas queridas, foi um prazer estar com vocês. Nos veremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos e no programa Mitologar. Um forte abraço para vocês, um beijo, um bom final de semana, muita paz para todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E é através de sua inestimável ajuda
estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.